Bom para todos ao vivo de volta. Caso o governo Bolsonaro e o Congresso liberem exploração mineral em terras indígenas, 1/3 das áreas demarcadas do país podem ser afetadas. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo. A atividade em reservas indígenas tem sido discutida no Congresso há décadas. E o assunto vem sendo tratado com insistência pelo presidente Jair Bolsonaro, que é declaradamente favorável à mineração nessas áreas. Sobre a realidade indígena no país, conversaremos no programa hoje por Skype com especialistas e lideranças de todo o país. E aqui no estúdio recebemos Sônia Aramirim, que é liderança Guarani do Jaraguá, organizadora da Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece em Brasília em agosto. E Douglas Belchior, historiador, professor da Uniafro e coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, parceiro aqui do Bom para Todos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre essas pressões que os indígenas sofrem nesse momento. Então, tem pecuarista, tem mineireiro, tem agropecuária fazendo pressão e o próprio governo fazendo essa pressão agora para a liberação das terras indígenas. Como vocês têm percebido isso tudo, Sônia? Desde quando... Bom, boa tarde, né? Desde quando começou realmente esse governo, desde o ano passado, quando ele já estava se candidatando e a gente sabia que realmente... a vida das populações indígenas iam ficar difíceis, porque pelo modo já de quando ele, nas entrevistas dele, ele já nos atacava e dizia realmente que não ia demarcar nenhum centímetro de terra às populações indígenas, e isso já começou a nos preocupar, porque a demarcação é um direito nosso, é uma questão de direito, está na Constituição. E é uma forma de nos proteger também, né? Que a gente, dentro das nossas áreas, a gente se protege muito e protege o que tudo há nela. Então, florestas, rios, os animais. E quando ele veio com esse discurso, a gente ficou muito preocupado. Realmente, fizemos campanha para que esse homem não entrasse. Mas, infelizmente, ele entrou e agora a gente está sofrendo as consequências de tudo que ele já tinha anunciado. Mas o povo indígena é resistente, estamos aqui para resistir, porque o que nós estamos fazendo de ruim para ele nos atacar dessa forma. E hoje, com a construção desse ódio que ele criou nas pessoas que o seguem, ele acaba transformando o país num país de medo. Né? Nós temos medo, sim, porque temos crianças, temos os mais velhos, e temos as nossas áreas que não são tão protegidas assim. Então é preocupante a gente viver dentro de um país que é nosso também. É da população indígena, mas também é da população branca. Nós não queremos o país de volta para nós, porque isso também não tem condições mais. Mas aqui a gente quer viver no mínimo onde a gente possa ter as nossas demarcações. Viver no momento, pelo menos, digno de estar vivendo ali. Claro. Como que vocês viram na semana passada o assassinato da liderança indígena no Amapá? Porque o que se investiga é se foi uma ação de garimpeiros que teriam invadido essa terra indígena. E aquela é uma área que desde sempre teve conflito com garimpeiros, né? Como que vocês perceberam tudo isso, todas essas movimentações? Em relação, inclusive, na verdade, na mesma final de semana, Bolsonaro tinha dado uma declaração falando, né? Não, eu quero abrir realmente para os Estados Unidos virem explorar a mineração aqui no país. Então, não é coincidência, né? Não é nenhuma coincidência. É aquilo que eu te falei. A partir do momento que ele implantou esse ódio no coração das pessoas que o seguem, né, as pessoas que votaram nele, a partir desse momento nós começamos a nos preocupar porque a gente sabia que ia ter esse grande matança entre as populações. Então, o que fazer no momento desse? Eles entram nas áreas, atiram nas pessoas a ermo, não importa se é criança, se é velho. Eles pegam primeiro as lideranças, porque são as lideranças que eles acham que são as cabeças desse povo. E, infelizmente, é isso que acontece. Mortes, destruição, né? Destroem, queimam as casas de reza, né? E a aldeia fica impotente, fica sem saber o que fazer. Mas estamos seguros de que nós temos um Deus, esse Deus se chama Nyanderu. E é Ele que nos protege, né, contra o mal. E hoje o Davi da nossa aldeia fala que hoje nós temos uma guerra, não uma guerra de armas, mas uma guerra entre o bem e o mal. E o bem a gente sempre foca que o bem sempre vence.
Sim. Então, enquanto o nosso povo estiver lutando, rezando dentro da casa de reza, tem povos que usam outras medicinas, a gente focar no bem. Eu acho que isso é o mais importante, você olhar para o outro com amor, não com ódio. Claro. Douglas, como vocês têm percebido essa questão indígena no país todo e qual é o papel das organizações da sociedade civil nesse momento? E organizações, inclusive, que são frequentemente criticadas também pelo governo Bolsonaro, né? Existe toda uma construção discursiva no sentido de criminalizar as organizações que defendem direitos humanos e que historicamente se colocam no apoio a essa luta tão fundamental para a história do Brasil, que é a defesa da população indígena e dos direitos da população indígena. Que são direitos constitucionais, construídos no tempo e na história pela luta dos povos. Então nós precisamos lembrar isso, o Brasil é um país saqueado historicamente, que só 100 anos depois da abolição da escravidão conseguiu construir legislação para garantia de direitos, conceitos de demarcação, de garantias de propriedade da terra para a população originária. E mesmo esses direitos tão duramente construídos hoje são, sobretudo, o principal alvo. As organizações de direitos humanos, de defesa de direitos humanos, tanto as do Brasil quanto as de fora do Brasil, são colocadas nesse discurso construído pelo bolsonarismo como aqueles que se colocam contra o interesse da população, o interesse do desenvolvimento da sociedade brasileira. Sim. Quando, na verdade, são legislações que querem proteger o patrimônio nacional. A população indígena, e nós de movimentos sociais diversos reconhecemos isso, é a última linha de fronteira de defesa das riquezas naturais do nosso país. Então, ao final das contas, esse debate que a gente está vendo travado se sintetiza, por um lado, no interesse do grande capital internacional, que quer que o governo brasileiro entregue suas riquezas, mas há um povo assentado sobre essas riquezas. Sim. E que tem a sua própria cultura relacionada à defesa da terra, logo das riquezas. Então eles tentam construir um discurso colocando o povo contra a população indígena, o povo brasileiro contra a população indígena, como se eles estivessem impedindo o desenvolvimento, quando na verdade eles são os guardiões da riqueza do povo brasileiro. Então acho que o grande papel de movimentos de direitos humanos, de organizações como é o Fundo Brasil, é de defender e apoiar essa mobilização da própria população indígena em torno dos seus direitos. Sim. Agora, em agosto, acontece a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, né? Nesse momento que a discussão está super quente, qual a importância das mulheres serem protagonistas de uma discussão como essa e de irem até Brasília, exigir seus direitos, conversarem, inclusive, discutirem tudo o que está acontecendo? Qual é o papel das mulheres nesse momento? É importante, né? Vai ser a primeira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, que vai ser agora do dia 10 ao dia 14 de agosto. E Sônia Guajajara está na frente desse movimento, né? Junto com a PIB e outras guerreiras. Sônia, que a gente conversa ainda hoje, sim, inclusive, a Guajajara. Minha irmãzinha. Então, assim, as mulheres estão se empoderando mais. Hoje, sim, a mulher, ela tem voz. Hoje os homens, eles permitiram esse espaço para as mulheres, que eles começaram a perceber que a mulher também tem, sim, dar opiniões, elas têm valores importantes a ser passados para eles, para as crianças, para o movimento da comunidade. E as mulheres são, assim, guerreiras, né? Sônia está aí numa luta já há muito tempo, eu estou há pouco tempo, né? Mas Sônia... você está há bastante tempo também, porque eu lembro de cobrir algumas manifestações em São Paulo e você estava sempre, sim, presente. Mas eu estou desde 2013, né? Sônia Guajajara já, sim, vem de muito tempo. Então... Como tem sido para você, como militante, como indígena, militante da causa indígena, nesses anos em que você tem militado? Eu me sinto mais forte como mulher. Eu me sinto, assim... não querendo ser mais que outra, mas assim, a gente se sente à vontade de falar, se abre mais. Você não é que se sente importante, tem uma palavra que eu não consigo definir, mas você... passa a ser valorizada. Passa a ter um valor dentro da comunidade. Claro. As pessoas te veem com um olhar diferente, falam assim, aquela luta por mim, aquela consegue falar por mim, às vezes, muitas vezes... A Guarani mesmo, elas não têm um poder de fala muito forte, né? Guarani a dificuldade da língua portuguesa, então muitas não falam português.
Então, quando aquela pessoa tem a facilidade, então eles se espelham muito na gente. Sim. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de sua fala, você tem que saber o que vai falar antes, para não ter que magoar o outro, ou para não ser melhor que o outro. Você nunca pode ser melhor que o outro. Claro. Você tem que ser, igualar a todos como um só. Então, isso é a importância da mulher. E Sônia e outras guerreiras são assim também. Que maravilha. Quando você fala na luta das mulheres indígenas, existe um recorte específico que a gente precisa debater também, que são as mulheres indígenas que se tornam viúvas, porque os maridos morreram por função da luta pela terra, perderam, enfim, essa pessoa que ali fazia parte da família, da composição familiar. Quem está fazendo uma pesquisa sobre isso é o pessoal do Mato Grosso do Sul. Eles estão investigando principalmente a situação dessas mulheres viúvas Guarani e Kaiowá que perderam, então, seus maridos nesse processo de luta pela demarcação de terras. Sobre isso, a gente conversa com o pedagogo e antropólogo Tonico Benites. Olá, Tonico, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde, tudo bem? Quero que você fale um pouco sobre esse estudo que vocês estão fazendo e fale um pouco sobre o impacto, então, da morte do marido, da pessoa ali que fazia parte daquela composição familiar, como que isso impacta na vida da mulher indígena viúva? Sim, é uma pesquisa que venho fazendo já há muitos anos, mas agora vou continuar mais detalhada, mais aprofundada essa pesquisa, nesse levantamento, porque desde final de 1990, no início de 2000, começou a acontecer essa frequência de assassinato da liderança e dos homens, né? E normalmente as mulheres ficam com as crianças sem condição mais enfim, sem condição, na verdade, uma situação que ele enfrenta, uma situação extremamente miséria, né? Porque o marido perderam durante a luta pela terra, durante a ocupação ou reocupação, o retorno à terra, né? E sofreram ataque e violência, no contexto em que os homens que sofrem, ou seja, que levaram espancamento ou mataram na hora mesmo, as viúvas ficam com as crianças, né? Então, esse é um dos assuntos que eu com a minha equipe estamos fazendo um levantamento, mapeamento da situação das mulheres, né? Porque no último tempo, quando acontece um fato de ataque e assassinato de liderança, os homens, a repercussão normalmente vai 1 mês, 2 meses no máximo, e depois para tudo, né? E a mulher fica no esquecimento. Então, esse é um dos problemas. Então, por isso, esse trabalho que eu estou desenvolvendo é para recomeçar a discussão ou compreender e avaliar a situação dessa viúva que ficou com a criança, né, que muitas vezes é esquecida, né? Então, já conseguimos fazer um mapeamento preliminar e há bastante dezenas de mulheres e as crianças que se encontram nessa situação, né? Então, detectamos que 2 situações que a viúva não conseguiram já há 10 anos, foi em 2009 que perderam o marido, né, em contexto de conflito pela terra, e os 2 desapareceram, mataram os homens, que eram um professor e liderança, né, mataram e levaram o cadáveres, né, e carregaram o cadáver, ou seja, foram ocultados os cadáveres e as mulheres até hoje não conseguiram comprovar que o marido foram morto, porque os cadáveres foram ocultados, levaram, sumiram com o cadáver dos 2. Isso é uma extremamente situação que está 2 viúvas hoje sem condição de pedir nenhum tipo de direito, porque está na justiça, né? E esse é um dos casos que a gente já conseguiu constatar, que essa mulher perdeu o marido e ficou com a criança, com 6 crianças, e sem condição de pedir o direito que ela tem, né? Então, ele passa miséria, passa uma situação extremamente complicada, sem mais marido e sem direito, e sem conseguir, por exemplo, o óbito, porque o cartório, quem emite o certidão de óbito, exige que
e apareça com corpo, ou seja, cadáver, né? Que nesse caso não existe, ainda não foi localizado o cadáver. Então, esse é outro caso. Em outros casos, que perderam maridos, também se encontra numa situação, também em situação de miséria, sem muito apoio por parte do Estado, do sistema, né? E outra parte importante, que a maioria das mulheres que ficaram nessa situação, sem mais marido, permanece lutando como lideranças femininas, como liderança de frente, como liderança, ou seja, continua levando adiante a luta do marido, a liderança, né? Essas mulheres acabam ocupando o espaço do marido, realmente, na luta. Elas continuam nessa luta. Sim, continua. Então, essa parte, as mulheres, a maioria das mulheres, ela que fica, tipo, no lugar do esposo, quando perder o marido, nessa luta pela terra, as mulheres que acabam assumindo esse papel que era dos homens e, ao mesmo tempo, assoma como liderança feminina, e um papel que hoje ela carrega, ou seja, leva adiante. E por isso a maior parte, em 3 casos, que as mulheres, a viúva, que estão à frente como liderança depois da perda do marido nesse conflito pela terra. Né? Esse é um fato que a gente está mapeando, e até mesmo esse trabalho vai ajudar para esse mapeamento para ver que direito da mulher que foram violados, são violados. Ela tem direito, né? As crianças, junto com as crianças, mas a maioria, o direito que ela tem, são violados, ou seja, não atendido, ignorado e desconhecida, né? Essa demanda das mulheres. É um recorte muito importante e é muito importante falar sobre essa questão, porque, de fato, muitas vezes essas mulheres são esquecidas. Agradeço muito a sua participação, Tonico. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Sim, obrigado. Eu também agradeço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. É isso, obrigado. Sônia, é muito interessante isso que ele fala sobre esse... que a gente já comentava sobre o protagonismo das mulheres. Você acha que é cada vez maior o número de mulheres indígenas que estão tomando a frente na luta? Sim. Assim, e por vontade própria ou por uma situação em que ela, às vezes, é forçada. Isso, se o marido morre, ela vai lá e acaba ocupando o lugar dele. É isso que acontece, né? Eles são tão espertos que eles matam primeiro os homens, né? Para deixar as mulheres mais indefesas. Sim. Só que ao invés dela ficar indefesa, ela cria força, porque ela tem filhos, ela tem... um espaço, às vezes, para plantio, e ela tem que ir à frente da luta. Ela tem que realmente sustentar aquela família, porque às vezes não é só os filhos, tem mãe, tem sobrinhos, sempre numa casa mora muita gente. Sim. Então, é nessa hora que a mulher cria força. Então, não adianta matar um corpo, né? O espírito sempre está vivo. Sim. Então, é nessa hora que a mulher cria força na hora de um luto, cria força na hora de perder uma colheita, ela cria força da onde estiver. Então é por isso que hoje tem muitas mulheres na frente de luta, assim. Eu fiquei muito curiosa, você falou que começou a frequentar o movimento, a se colocar politicamente em 2013. O que aconteceu? Por que você começou a militar na causa indígena? Eu fui vendo os espaços que nós não tínhamos dentro da comunidade, né? A aldeia de Jaraguá, como muitas pessoas sabem, ela é só 1,7 demarcado. É a menor aldeia do país demarcada, né? E as outras áreas estavam em processo de demarcação, já reconhecido pela FUNAI. E na época o ministro era outro ministro. E ele reconheceu que sim, que os 532 hectares que a gente estava reivindicando eram sim espaços indígenas, território indígena. Então foi daí que a gente começou. Falei, não, gente, a gente precisa, junto com o Davi, que é uma outra liderança nosso lá, a gente começou a perceber que a gente precisava realmente que aquele território fosse tomado, retomado, sim, não tomado, fazendo uma retomada. E aí a gente começou a lutar, eu e o Davi, né, e foi juntando as aldeias, a aldeia, fomos fazendo reuniões e as pessoas também viram a necessidade que realmente o espaço tinha que ser maior, porque a aldeia começou a crescer muito rápido. Sim. Hoje nós somos 6 áreas dentro da terra indígena de Jaraguá. E é isso, é essa importância que eu dei, de que, porque 1, 2 lutando, vamos lutar junto.
porque né, todos lutando juntos a gente consegue com mais facilidade. Lógico que não está difícil, ainda não conseguimos a demarcação nem o reconhecimento da terra, mas a gente está lutando para que chegar a esse ponto. Sim. Claro. Agora, quando a gente fala de demarcação, ou mesmo dessa questão de liberação para mineração, para extração, enfim, são todas questões políticas. E a representação indígena no Congresso, ela é muito pouca, ela é muito baixa. A gente tem uma bancada ruralista ali enorme, que exerce uma pressão enorme. Então, é muito importante que se façam mais presentes, que na verdade que as pessoas coloquem mais representantes indígenas ali no Congresso. Existe essa preocupação hoje, Douglas? Você vê as pessoas discutindo representação política quando a gente fala em questões como essas? Esse é um debate que está sobre a mesa já há alguns anos. Uma demanda emergente do movimento social é o debate sobre reforma política. Sim. A gente sabe que toda essa maneira de operar o Estado está assentado sobre uma forma de representação política que garante uma maioria representante dos interesses da oligarquia, da burguesia, dos interesses do capital internacional, e o Congresso acaba sendo fotografia dessa correlação de forças num jogo cuja regra é feita por aqueles que dominam a regra e dominam os espaços. Sim. Então, a presença do povo brasileiro, estrito senso, povo pobre, trabalhador, mulheres, povo negro, povo indígena, é muito pequeno, em que pese o fato de a gente ser maioria. Agora, não falta luta, e esse exemplo, aqui em São Paulo nós temos as comunidades organizadas, esse projeto que Tonico expõe para a gente dessa luta do povo Guarani, do povo no Mato Grosso do Sul. Sim. Esse projeto em especial que ele cita é apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. E essas iniciativas elas dão força. E nós sabemos, né, as mulheres têm ocupado a arena pública da luta política nos últimos anos, mas sempre foram as lideranças que seguraram a onda no trabalho de base permanente em tudo que é movimento social e popular no Brasil. Sim. E assim como acontece nas cidades, em que, infelizmente, o genocídio tem como alvo prioritário jovens homens negros, aprisionando e matando, e o que tem precipitado o protagonismo de mulheres, né? Que sempre seguraram a onda, mas diante da calamidade absoluta, somam mais uma tarefa, que é também ocupar o espaço público para a luta política. Sim. Isso tem acontecido em todas as dimensões e a gente vai ver agora um momento histórico. Isso acontecer entre a população indígena, das mulheres ocupando a rua. Claro. Vai ser muito forte, muito bonito e muito pedagógico e inspirador para a luta do povo, porque o que a gente mais precisa nesse contexto é de povo na rua, né? Claro. A pesquisa do Tonico me lembrou, tem um livro que chama Viúvas da Terra, que é sobre mulheres que perdem os maridos na luta pela terra específico. E esse recorte das mulheres indígenas que perdem também os maridos combatentes é muito importante chamar atenção para essa situação. Pessoal, a gente faz um rápido intervalo, fica por aí, bom para todos, já volta. A gente vai conversar com a Sônia Guajajara também aqui por Skype. Fica por aí então, até já. Deixa eu ler alguns comentários, a gente está aberto nas redes. Deixa eu ver, olha, pessoal, Marco Antônio Gregório falou, boa tarde, a Paraíba ligada na TVT. Moura Geraldo falou, ele é de Surubim, no Agreste de Pernambuco. Jaldo falou, incrível, Bolsonaro chegou ao fundo do poço, agora cogita flexibilizar a escravidão. A Tinelli Jun falou, quem está protegendo os indígenas? A FUNAI não tem força. Bianca Gomes falou, Bolsonaro vai deixar a Amazônia igual a Serra Pelada. Está começando. Uma boa e triste analogia. Ele falou, ele citou inclusive, né, que... Ele falou, eu quero... Não, ele falou da Amazônia, que eu quero abrir uma Amazônia inteira para exploração. E já está começando, né? Tem boa parte da Amazônia que está bem desmatada já. Porque aumentou o número do desmatamento, né? Tanto é que o presidente do INPE foi demitido. Tem que ter emprego, né? Pessoal, você que está acompanhando pelo YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo, se quiser compartilhar também, mas é importante dar like porque daí impulsiona para mais gente ver, quem entrar no YouTube agora. Não esquece de dar like então, tá bom? Bom, vamos lá, a gente volta com a Sônia Guajajara e depois voltamos para o estúdio. A Sônia sabe que eu estou aqui? Oi? A Sônia sabe que eu vou estar aqui?
Sabe, sabe, acabaram de me falar, sabe. A projeção. Bom, para todos de volta ao vivo aqui na TVT, a gente conversa agora com a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Oi, Sônia, tudo bom? Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Olá, querida Thalita, tudo bem? Soninha, tudo jóia? Linda. Douglas, Oi, querido, tudo bem? Sônia, eu estava procurando na internet, eu achei uma reportagem que você é entrevistada em 2017. Você falou assim, é o pior período desde a ditadura. Só que a gente não esperava que 2019 fosse ser dessa maneira. É ainda pior esse momento que a gente vive agora? Gente, cada dia pior, né? Quando a gente pensa que vai chegar um momento que vai melhorar, parece que o buraco vai aumentando cada vez mais, né? E a gente vai entrando. Mas, enfim, não tenho dúvida que a gente piorou muito, né? 2019, um ano aí que começou totalmente sob ataque, desde o primeiro dia de janeiro de 2019, né? A primeira medida, na verdade, do governo Bolsonaro foi atacar diretamente os povos indígenas com a medida provisória 870. Ali ele já implementou parte da sua promessa de campanha. Quando ele dizia que não ia demarcar terra indígena, né? Quando ele dizia que ia abrir os territórios e a Amazônia para exploração mineral, para a indústria madeireira, né? Que ia armar a população. Então, tudo isso são medidas que atingem diretamente nós, né? As aldeias, os territórios. Então, assim, são 6 meses aí, 7 meses de governo que voltou 50 anos. Para nós, chegou no período aí total de plena ditadura, né? Porque como se não bastasse só essas medidas aí de retrocesso, né, do governo, a sociedade também está meio que se sentindo respaldada por esse discurso e começa também a inflar, né, seu preconceito, seu racismo, seu ódio contra as pessoas. E com isso tem aumentado muito as invasões nos territórios indígenas e muito os conflitos, né? Então, certeza que a gente pode sim considerar que está muito pior que 2017. Há relatos, depois da morte da liderança indígena lá no Amapá, os relatos eram de que os indígenas estavam muito apreensivos, com muito medo do clima que existia ali em relação a essas invasões que aconteciam nas terras indígenas. Dá para falar que a maioria dos povoados indígenas se sentem dessa maneira nesse momento, e ao mesmo tempo que acuado, essa luta também sendo mais contundente? Olha, eu acho que acuado sim, com medo não, sabe? Porque medo é uma coisa que não faz parte de jeito nenhum do nosso vocabulário, sabe? A gente, por pior que seja o momento, né, por mais grave que seja esses ataques, a gente tem resistido, né, e temos feito essa resistência cada vez mais, né, com as mobilizações, né, com as articulações das nossas bases, né, e temos feito esse enfrentamento. Esse ano a gente também começou o janeiro com uma agenda chamada Janeiro Vermelho, né? Abrimos o ano com a campanha Sangue Indígena, nenhuma gota a mais, porque a gente já estava sabendo que ia ser desse jeito, né? Muita violência. E o Janeiro Vermelho encerrou no dia 31 com uma grande mobilização internacional que mobilizou mais de 70 pontos no Brasil, mais de 12 países se manifestando, né, em solidariedade aos povos indígenas no Brasil. Então, isso também motiva a própria população a reagir, a fazer seus movimentos, né, a vir para as ruas, a mobilizar,
sabe? Nós temos conseguido já, inclusive, vitórias nesse governo com essa força da mobilização, com a nossa chegada em Brasília. Né? A própria medida 870 que ele tentou, né? que ele colocou aí em janeiro, com as articulações com os poucos parlamentares no Congresso e a nossa pressão, a gente conseguiu fazer com que, né, ela não trouxesse a FUNAI para o Ministério dos Direitos Humanos e a demarcação para o mapa, como se pretendia. Né? A gente conseguiu reverter isso aí e trazer a FUNAI de volta para o Ministério da Justiça. E agora saiu a decisão do STF também reafirmando isso, que a FUNAI se mantém no Ministério da Justiça. É claro que essa volta da FUNAI para o MJ e a parte da demarcação e licenciamento para a FUNAI não muda muita coisa, porque é uma decisão política desse governo não demarcar terra. Então, onde quer que esteja essa responsabilidade, né, ele vai impedir de qualquer forma, né? Mas o fato da gente conseguir né, fazer com que uma medida provisória dele não valesse, para nós isso foi uma vitória gigante, né? Claro. Teve também uma luta que a gente fez contra a municipalização da saúde indígena, que nós mobilizamos em março o Brasil inteiro, né, contra uma medida do ministro da Saúde, e ali ele foi obrigado a dizer para a gente que não ia acabar com a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e com o subsistema de saúde indígena, né? Então, por mais que ele enfraqueça e não coloque orçamento nessa secretaria, mas manteve ali a secretaria conforme foi a demanda, né? A posição dos povos indígenas. Sim. Pelo orçamento, pelo PPA e pela implementação dessas políticas, é outra luta que se tem que fazer, né? Mas o importante é que a gente não perdeu esse direito que estava ali garantido. Né? Então, se não vai ampliar, se não vai para frente, então, para trás a gente também não pode facilitar, né? Aproveitar que a gente está com duas lideranças de povos indígenas aqui no estúdio. Quando o Bolsonaro fala assim que vai liberar a exploração das terras indígenas, ele diz que, porque tem uma pressão também dos próprios indígenas que vão poder lucrar com isso, que vão poder receber uma parte disso. Como vocês se posicionam quando ele fala alguma coisa desse tipo? Ele quer, na minha opinião, assim, né? Eu como Sônia, explorar as pessoas, sabe? Pegar lideranças, muitas das vezes, que às vezes a comunidade está com algum problema em relação à terra, então ele aproveitar esse momento frágil, que muitas das vezes algumas populações têm, algumas áreas têm, e pegar essas lideranças e falar assim, olha, fazer trocas, sabe? Trocar uma coisa pela outra. Então, mas nós somos resistentes, né? Como a Sônia falou. A gente é resistente, não é qualquer liderança que aceita ser comprado pelo governo, ser comprado por qualquer coisa. A gente tem valor ao nosso povo, a gente tem valor à nossa terra. Isso é importante. O dinheiro para nós, ele não é válido, principalmente para as populações indígenas. O dinheiro não é tudo. O que é tudo para nós é a terra, a importância que ela dá, porque a terra nos fornece as coisas, a terra é vida. Então o dinheiro você... Para nós, populações indígenas, não é tão importante assim. Sim. Ajuda Sim. Em algumas coisas, mas não é comprando o liderança que você vai conseguir alguma coisa através do dinheiro. Sim, esse é de se aproveitar da fragilidade mesmo. Sônia Guajajara. Uhum. Porque, assim, esse governo está apostando muito nessa prática do divisionismo, né? Ele quer dividir, né? É aquela velha tática mesmo, né? De dividir para dominar. E aí, com isso, eles estão cooptando muitas lideranças. Eu nem digo lideranças, algumas pessoas, alguns indígenas. Porque o movimento indígena mesmo, né? O movimento organizado, as lideranças tradicionais, nós estamos todos com um posicionamento contrário a todas as medidas que esse governo vem adotando. Sabe? Então é importante fazer essa distinção também do que é posição do movimento dos povos indígenas e o que é as posições individuais que ele vem tentando, né, legitimar para poder dizer que tem apoio dos povos indígenas, né? Sim. E aí, na verdade, né, é uma diferença muito grande. E a gente vem mostrando isso
com essa força das mobilizações, com a presença, né? Enquanto ele traz 4 para uma live, né, dele, sempre, a gente trouxe 4.000 para o acampamento Terra Livre. E vamos trazer agora 2.000 mulheres para a Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece agora nesse fim de semana, né? Então, é isso que mostra o que realmente, né, é a posição dos povos indígenas. Claro. Né? Sônia. Como sempre a gente, como é o nosso princípio, estar, né, está sendo coerente com o que é essa posição coletiva. Claro. Sônia, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Um prazer conversar com você. Tá joia, obrigada, querida. Beijo, prazer, obrigada até pelo mais. espaço. Até mais, valeu, Sônia, Douglas, um abraço. Tchau, minha querida, até final de semana. Tá joia, até já. Até, tchau. Na última vez, se eu me recordo bem, a última grande manifestação indígena lá em Brasília foi quando o Ministério da Justiça, inclusive, convocou a Força Nacional. Não foi isso que aconteceu? É a TL que teve agora nesse ano. Isso. Existe uma reação muito forte por parte do governo sempre que ele ouve falar na militância, na luta organizada. Então, o governo ele reage a esse tipo de situação. Existe essa preocupação de que possa acontecer algum tipo de embate lá em Brasília durante a Marcha das Mulheres ou não? Não, a gente estava meio preocupado em relação à TL, né, antes de acontecer, mas foi tudo bem, a luta foi muito bonita, foi muito forte, mas em relação à Marcha das Mulheres vai ser tranquilo também. Eu acho que a gente não está ali para atacar ninguém, a gente está ali pedindo direitos, né, direitos e respostas que nós não temos, muitas respostas, em relação à saúde, em relação à educação, em relação às demarcações de terra, conflitos, né, entre as terras indígenas. Então, nós estamos ali para isso, não é para confrontar governo, não é nada, mas a gente precisa de respostas, e a resposta está lá. Sim. Então, é por isso. E como o Douglas falou, é o momento de estar nas ruas. Sem nenhuma dúvida. E com o coração, né, para cumprir nossa tarefa histórica. Sim. E eu acho que vai ser uma semana, esse encontro da Marcha das Margaridas com a Marcha das Mulheres Indígenas, vai ser daquelas coisas para ficar para os livros de história. E que isso consiga incentivar, né, provocar outras grandes manifestações pelo país afora. É o que a gente espera. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo, muito importante discutir essa questão indígena aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha só,